Olá, está começando mais um Rádio MP Entrevista. Hoje a conversa gira em torno do projeto Melissa, Pacto de Enfrentamento à Mortalidade Materna e Infantil, que foi indicado ao Prêmio CNMP 2024. O prêmio é uma criação do Conselho Nacional do Ministério Público e tem o objetivo de incentivar e disseminar projetos que contribuam para a melhoria da eficiência institucional e dos serviços prestados à sociedade. O projeto foi criado pelo MPMG com o objetivo de reduzir as mortes de mães e bebês por causas evitáveis. Eu sou Cristiane Antunha e para nos ajudar a entender como funciona esse projeto, eu recebo aqui no estúdio o coordenador do Centro de Apoio Operacional das Promotorias de Justiça de Defesa da Saúde, CalSaúde, o promotor de Justiça Luciano Oliveira. É um prazer recebê-lo. Olá, Cris, um prazer estar aqui com você. Doutor Luciano, então para começar, conta pra gente quando e por que o projeto foi criado. O projeto Melissa, ele começou em 2021, ele decorre de uma parceria entre o Ministério Público de Minas Gerais, o Conselho Nacional do Ministério Público e o Ministério da Saúde. E ele tem por objetivo, como você disse, enfrentar a mortalidade materna e infantil no nosso estado. Ele surgiu a partir do momento e do conhecimento, da provocação ao Ministério Público de que a maioria das mortes de mulheres e de crianças menores de 1 ano são por causas evitáveis. Falando da mortalidade materna, estamos falando de mais de 90%. Falando da mortalidade infantil, estamos falando de mais de 60%. E outro dado que choca bastante são as disparidades regionais. Nós temos no nosso estado quase que a geografia como causa mortes. Determinada criança, se nascer em uma região, a chance dela sobreviver é muito menor que de outra região. Então, com o objetivo de ter uma atuação sinérgica, a partir da capilaridade que o Ministério Público de Minas Gerais tem, que está presente em todas as quase 300 comarcas do estado, nós buscamos uma mobilização social, dos membros e também de toda a sociedade para enfrentar essas causas de mortes, principalmente as mortes evitáveis, e nós alcançarmos aquilo que é um objetivo não do Ministério Público, não de Minas Gerais, o objetivo brasileiro na Agenda 2030, que é acabar com as mortes evitáveis de crianças até 5 anos, reduzir a mortalidade infantil e reduzir a mortalidade materna. E por que o projeto ganhou o nome Melissa? O nome Melissa é uma homenagem a uma criança aqui de Belo Horizonte, cuja mãe teve acesso, fez o pré-natal, mas ela não foi ouvida, não foi escutada adequadamente e não teve acesso a medidas de enfrentamento à sífilis. A criança teve que a gente chama de transmissão vertical da sífilis de mãe para filha e veio a falecer por uma doença, ratifico aqui e destaco, evitável. Não foi uma fatalidade, foi uma gravíssima violação de direito. Doutor Luciano, quais os resultados que o projeto já colheu desde a sua implementação? Em primeiro lugar, eu acho importante trazer que o projeto Melissa, ele mobilizou e buscou firmar um pacto social de não aceitarmos as mortes evitáveis. Então, acho que esse é um primeiro resultado, de colocar na agenda, de trazer toda a sociedade para esse debate. Nós iniciamos o projeto de forma piloto em 2 macro-regiões. A macro-região de saúde Nordeste, que tem polo em Teófilo Otoni, no Vale do Mucuri, e a região Leste, que tem polo em Valadares. Falando de mortalidade materna, a razão de morte materna em 2020, quer dizer, antes do início do projeto Melissa, era de 123,3 mortes por 100 mil nascidos vivos. E em 2023, o dado que a gente já tem consolidado, caiu para 23,3. Na macro-leste, nós tínhamos uma mortalidade materna de 72,58 e caiu para 56,11. Então, esse dado de enfrentamento à mortalidade materna ele é muito relevante, porque a morte materna ela mexe com toda a sociedade. São mulheres jovens, são mulheres que muitas vezes exercem o papel de cuidadora não só de crianças, mas de pessoas incapazes, de suas famílias. Nós ainda estamos longe de atingir a meta do Estado, que é de 30 óbitos por 100 mil nascidos vivos.
mas já colhemos esse resultado relevante. E além disso, o projeto Melissa ele tem um foco essencial no cuidado à gestante, porque dessas mortes evitáveis, principalmente as mortes de crianças, a grande maioria ela seria evitável por cuidados adequados no pré-natal. Pois é, eu queria escutá-lo sobre a importância de um pré-natal de qualidade. Pré-natal de qualidade, ele contribui para a gente evitar a prematuridade, para a gente garantir cuidados adequados para a mãe e para a criança, evitar aquela que é hoje a principal causa de morte de mulheres gestantes no nosso estado, que é a hipertensão. Então, são ações simples, de certa forma, que nós conseguimos evitar essas doenças. E o Ministério da Saúde estabelece o dever de pelo menos 6 consultas pré-natais, sendo a primeira delas até a 12ª semana de gestação. Pelo menos 45 mulheres, nem é a maioria, 45% das mulheres de cada município tem que fazer. E nas regiões em que nós atuamos, cresceu em 134,5% a quantidade de municípios que conseguiram atingir a meta. Então, ou seja, pelo menos no que se refere ao acesso, o pré-natal está chegando mais às mulheres. Depois nós temos que falar de qualidade desse pré-natal. Mas a gente fica feliz em ver que nas regiões em que nós iniciamos, nós tivemos aí uma melhoria de acesso. E feliz também, eu tenho certeza que o senhor está e toda a equipe do projeto com a indicação do prêmio CNMP. Eu acho, Cris, que esse é um reconhecimento muito mais à causa. A causa é uma causa suprapartidária, é uma causa de Estado, é um objetivo do desenvolvimento sustentável. É, como eu disse, é um direito fundamental que nós estamos vendo violado. E, de certa forma, o tema da mortalidade materna e da mortalidade infantil, principalmente, quando a gente começa a falar, para algumas pessoas parece que a gente está falando de uma coisa lá da década de 80, quando tinha aquelas ações de combate à desnutrição infantil, o uso do soro caseiro, mas a verdade é que nós estagnamos, Nós paramos de reduzir de forma consistente a mortalidade infantil. Na mortalidade materna temos números muito altos. Então, quando o CNMP reconhece a importância do projeto Melissa, eu acho que é um sucesso da agenda, uma importância para que a gente coloque essa agenda na pauta dos ministérios públicos. Nós temos muito a fazer nesse tema e faz com que a gente consiga mobilizar uma instituição tão importante e tão capilarizada que é o Ministério Público. E como a população pode ajudar a evitar essas mortes, já que elas são evitáveis? Existem algumas medidas muito importantes. Primeiro, a educação em saúde. É preciso que nós nos empenhamos para levar a informação para todas as pessoas, não só para gestantes, mas para todas as pessoas, da importância da realização do pré-natal, da importância das pessoas se cuidarem, do cuidado com a criança e mostrar que os nossos números não são bons. Algumas questões ficaram esquecidas, como o enfrentamento à mortalidade materna e infantil, a vacinação. Então, as pessoas, em primeiro lugar, se informando. Em segundo lugar, é importante que a família dê suporte para a gestante. A gestante não pode se sentir sozinha no momento tão sério que é a gestação. E aí eu chamo a atenção para algo que o Ministério da Saúde tem colocado, que é o pré-natal do parceiro. Então agora eu vou falar para os homens que estão nos ouvindo, Pré-natal não é assunto só de mulheres. Isso mesmo. Pré-natal é assunto de homem. Temos que apoiar, dar o suporte e cuidar das crianças, também das nossas crianças, tanto com acesso ao pré-natal quanto com a puericultura e as demais medidas, principalmente nesse momento tão importante que é a primeira infância. Doutor Luciano, muito obrigada pela sua participação. Você escutou, então, Rádio MP Entrevista, hoje com a participação do promotor de justiça, Luciano Oliveira. Rádio MP, em todo lugar, ao seu lado. Siga a gente nas redes sociais. Procure por MPMG Oficial. Para mais informações, acesse mpmg.mp.br.